Em uma noite de festa luxuosa, uma aposta feita por puro deboche mudou completamente o rumo das coisas. Uma mulher simples, acostumada a passar despercebida, recebeu um convite inesperado para atravessar portas que sempre lhe foram fechadas. Entre desconfiança, coragem e um vestido que revelava sua verdadeira força, ela provou que dignidade não precisa de permissão para existir. E diante de olhares incrédulos, um silêncio revelador tomou conta do salão. A luz dourada do entardecer banhava os jardins da mansão Albuquerque, localizada no coração do bairro Jardins, em São Paulo. Ao redor de uma mesa de mogno polido, 4 homens e 2 mulheres jogavam pôquer, enquanto o som de bossa nova preenchia o ambiente luxuoso. Garçons circulavam discretamente, servindo champanhe e aperitivos. Rafael Albuquerque observava suas cartas com indiferença. Aos 32 anos, ele já não encontrava o mesmo prazer nas reuniões que promovia em sua mansão. Havia herdado há 5 anos o império de seu pai no setor de cosméticos, mas a vida de luxo e frivolidades começava a parecer um ciclo interminável de eventos vazios. Full House, anunciou Henrique Vasconcelos, um dos amigos mais próximos de Rafael, revelando suas cartas com um sorriso arrogante. Parece que hoje a sorte está do meu lado. Débora Meirelles, socialite conhecida pelos relacionamentos com empresários influentes, revirou os olhos. Você sempre foi sortudo, Henrique, mas não com as mulheres. Ela riu, acompanhada pelos outros. Falando em sorte, interrompeu Amanda. Goulart, herdeira de uma rede de hotéis de luxo, aquela sua funcionária a que limpa as salas está há quanto tempo trabalhando para você, Rafael? Rafael franziu o senho. Dona Teresa? Ou você está falando da Joana? Não, a outra. Aquela mais jovem, cabelos cacheados. Como é mesmo o nome dela? Amanda perguntou, girando a taça de champanhe entre os dedos. Carolina, respondeu Rafael, lembrando-se da funcionária discreta, que sempre chegava cedo e saía tarde. Carolina Santos. Está conosco há mais de 3 anos. Isso, Carolina, Amanda continuou. Eu a vi semana passada quando vim para o almoço. Estava limpando o corredor e quase me derrubou com aquele carrinho, cheio de produtos. Ela fez uma careta de desagrado. Henrique soltou uma risada curta. Essa gente não sabe se comportar. Vivem no próprio mundo, sem noção de como agir em ambientes como este. Rafael sentiu uma pontada de incômodo. Carolina sempre fora extremamente profissional e respeitosa. Ela é uma ótima funcionária, disse secamente, embaralhando as cartas para a próxima rodada. Ótima para limpar o chão, talvez, provocou Gustavo Mendes, empresário do ramo imobiliário. Mas aposto que se você a colocasse em um evento como o seu baile de aniversário do mês que vem, seria um desastre. Completo. O comentário provocou risos na mesa, exceto em Rafael, que continuou em silêncio. O baile de aniversário era um evento anual de grande porte, frequentado pela elite paulistana e celebridades nacionais. Tradicionalmente, marcava o início da temporada social e era amplamente coberto pelas revistas de sociedade. Você realmente acha que pessoas como ela não têm lugar no nosso mundo, Gustavo? Rafael perguntou, colocando as cartas sobre a mesa. É óbvio, não? Gustavo respondeu com naturalidade. Há uma razão para existirem diferentes classes sociais. Cada um tem seu lugar e o dela certamente não é entre pessoas como nós. Rafael observou seus amigos concordando com Gustavo. Algo dentro dele se revoltou. Carolina era uma mulher inteligente, sempre lendo nos intervalos, comentando sobre exposições, e certa vez ele a flagrara desenhando o que pareciam ser modelos de roupas. E se eu discordar? Rafael questionou, surpreendendo a todos. E se eu disser que Carolina poderia perfeitamente se passar por uma de vocês em um evento social? Amanda quase engasgou com o champanhe. Você não pode estar falando sério, Rafael. Estou falando muito sério, ele respondeu, inclinando-se para a frente. De fato, vou além. Convido Carolina para o meu baile de aniversário e garanto que nenhum dos meus quase 300 convidados perceberá que ela não pertence à alta sociedade. Um silêncio momentâneo foi quebrado pela gargalhada de Henrique. Isso eu quero ver,
Uma faxineira no meio da elite paulistana, tentando fingir que sabe diferenciar um talher de sobremesa de um de peixe. Por que não tornamos isso interessante? Sugeriu Gustavo com um brilho nos olhos. Uma aposta. Que tipo de aposta? Perguntou Rafael, já esperando algo do gênero. Se você perder e alguém descobrir quem ela realmente é durante o baile, propôs Gustavo, você financia a expansão do meu novo empreendimento em Alphaville. Estamos falando de algo em torno de 2 milhões de reais. Rafael assentiu lentamente. E se eu ganhar? Você escolhe, Gustavo deu de ombros, confiante na vitória. Rafael pensou por um momento. Se eu ganhar, você doa o mesmo valor, 2 milhões, para uma causa social. Que eu escolher. Feito! Gustavo estendeu a mão que Rafael apertou firmemente. No dia seguinte, Rafael encontrou-se em seu escritório na mansão, refletindo sobre a aposta. Parte dele se arrependia de ter envolvido Carolina em algo tão frívolo. Mas outra parte queria provar a seus amigos que as barreiras sociais que eles tanto defendiam eram artificiais e superficiais. Chamou sua assistente pessoal, Luísa Ferreira, uma mulher eficiente de meia idade que gerenciava todos os aspectos de sua vida, profissional e pessoal. Luísa, preciso que prepare um convite formal para o baile. Não os convites padrão que enviamos a todos, mas algo especial, personalizado. Para algum convidado especial, senhor? Perguntou ela, já fazendo anotações. Sim, para Carolina Santos. Luísa levantou os olhos, surpresa. A Carolina da equipe de limpeza? Exatamente, confirmou Rafael. Quero que o convite seja entregue a ela amanhã pela manhã, com todas as informações sobre o baile e uma nota dizendo que sua presença é especialmente requisitada por mim. Posso perguntar o motivo, senhor? Luísa hesitou, algo raro em seu comportamento sempre profissional. Rafael suspirou. Digamos que é um experimento social. Após a saída de Luísa, Rafael caminhou até a janela de seu escritório, contemplando os jardins meticulosamente cuidados da mansão. O que estava fazendo era certo? Usar Carolina como peça em um jogo para provar um ponto aos seus amigos arrogantes parecia manipulador. Por outro lado, se ela aceitasse e fosse bem-sucedida, poderia ser uma oportunidade para ela brilhar em um ambiente que normalmente lhe seria negado. No dia seguinte, o convite foi entregue a Carolina, conforme o planejado. Rafael não estava presente, mas instruiu Dona Conceição, a governanta de longa data da mansão, a observar a reação de Carolina e relatar a ele posteriormente. À tarde, Dona Conceição bateu à porta de seu escritório. Posso entrar? Senhor Rafael. Claro, Conceição, como foi? A senhora de 60 anos, que servia à família Albuquerque há mais de 3 décadas, entrou com uma expressão séria. O convite foi entregue, mas devo dizer que não aprovei a maneira como isso foi feito. Rafael franziu o senho. Como assim? Eu conheço o senhor desde que era menino e sempre o achei um homem justo, diferente de seu pai. Ela fez uma pausa. Mas essa aposta com seus amigos, usando Carolina como se fosse uma peça de jogo, não é digna do homem que eu vi crescer. Rafael sentiu o rosto queimar. Como você soube da aposta? As paredes têm ouvidos, senhor, especialmente quando os patrões acham que os funcionários são invisíveis. Ela o encarou com firmeza. Carolina é uma moça de valor, talentosa e trabalhadora. Não merece ser humilhada. Não pretendo humilhá-la, Conceição, defendeu-se Rafael. Na verdade, quero provar justamente o contrário. Então deveria ter sido honesto com ela desde o início, rebateu a governanta. Agora ela está confusa, sem entender por que recebeu um convite para um evento onde normalmente só entraria para servir ou limpar. As palavras de Dona Conceição pesaram sobre Rafael. Ele não havia considerado completamente como Carolina se sentiria. Ela disse se vai aceitar o convite? Não. Disse que precisa pensar. Dona Conceição caminhou até a porta, mas antes de sair, virou-se. Se me permite um conselho, Sr. Rafael, converse com ela diretamente. Explique suas intenções. Se for para provar algo a seus amigos preconceituosos, que seja com a consciência e consentimento dela. Carolina Santos observava o convite em suas mãos, ainda incrédula. O papel grosso e acetinado,
com letras douradas em relevo, contrastava com o ambiente simples do pequeno apartamento que dividia com a amiga Luísa no bairro da Muca. Aos 27 anos, Carolina nunca imaginou receber um convite para o famoso baile anual de Rafael Albuquerque, muito menos como convidada. "Você vai mesmo?" "Quero", perguntou Luísa, sentando-se ao lado da amiga no sofá gasto. Professora de artes em uma escola pública, Luísa conhecia Carolina desde a adolescência, quando ambas sonhavam em estudar moda. "Não sei", respondeu Carolina, passando os dedos sobre as letras douradas. "Parece algum tipo de pegadinha." "Por que o Sr. Albuquerque me convidaria?" "Talvez ele tenha notado seu talento", sugeriu Luísa, sempre otimista. "Lembra quando você mostrou aqueles desenhos para a dona Conceição? Vai ver, ela comentou com ele." Carolina balançou a cabeça, cética. "Pessoas como Rafael Albuquerque não enxergam pessoas como nós, Lu. Para ele, sou apenas a mulher que limpa os banheiros de sua mansão." O celular de Carolina vibrou. Era uma mensagem de Dona Conceição pedindo que ela passasse na mansão no dia seguinte, antes do início de seu turno. "O Sr. Rafael gostaria de falar com você", dizia a mensagem. Estômago de Carolina deu um nó. Será que havia feito algo errado? Ou pior, será que o convite foi enviado por engano e agora ele queria se desculpar pelo inconveniente? Na manhã seguinte, Carolina chegou à mansão Albuquerque 1 hora antes de seu horário habitual. Foi recebida por Dona Conceição, que a conduziu não para a área de serviço, como de costume, mas para o escritório principal. "Ele está te esperando", disse a governanta, apertando levemente o ombro de Carolina em um gesto de apoio. "Seja você mesma." Rafael levantou-se quando Carolina entrou. Ela nunca o havia visto tão de perto e notou que seus olhos eram de um verde intenso, diferente do que imaginava. "Carolina, obrigado por vir", disse ele, indicando uma cadeira à frente de sua escrivaninha. "Por favor, sente-se." Carolina sentou-se rigidamente, as mãos sobre o colo, sentindo-se deslocada naquele ambiente luxuoso que normalmente apenas limpava. "Imagino que esteja se perguntando sobre o convite", começou Rafael, sentando-se também. "Sim, senhor", respondeu, ela evitando encará-lo diretamente. Rafael respirou fundo. "Antes de tudo, preciso ser honesto com você. O convite está relacionado a uma aposta que fiz com alguns amigos." As palavras atingiram Carolina como um balde de água fria. Então era isso. Uma brincadeira, uma piada entre ricos entediados. Ela fez menção de se levantar, mas Rafael continuou rapidamente. "Não é o que você está pensando", ele disse. "Meus amigos fizeram comentários ofensivos sobre você e outras pessoas que trabalham aqui. Disseram que vocês jamais conseguiriam se integrar ao nosso mundo." Ele fez aspas com os dedos ao dizer as últimas palavras. Eu discordei. "Disse que você poderia perfeitamente comparecer ao meu baile e ninguém perceberia que você não pertence à elite paulistana." Carolina finalmente olhou diretamente para ele, um misto de raiva e curiosidade em seus olhos. "E por que o senhor acha que eu conseguiria fazer isso?" "Porque eu observo as pessoas, Carolina. Vejo como você se comporta, como fala, sua postura. Ouvi você discutindo literatura com Luísa certa vez. Vi os desenhos de moda que você faz nos intervalos." Ele fez uma pausa. "Você tem um talento natural que muitas pessoas nascidas em berço de ouro não possuem." Carolina sentiu o rosto esquentar. Não sabia que seu patrão havia notado esses detalhes sobre ela. "Qual é o valor da aposta?" perguntou diretamente. Rafael hesitou antes de responder. 2 milhões de reais. Os olhos de Carolina se arregalaram. Era mais dinheiro do que ela veria em várias vidas trabalhando como faxineira. "E se eu aceitar e conseguir enganar seus amigos, o que ganho com isso?" "Metade." "Do valor?" respondeu Rafael prontamente. 1 milhão de reais. Você poderia fazer o que quisesse. Estudar moda, iniciar seu próprio negócio, comprar uma casa. Carolina levantou-se, caminhando lentamente pela sala. 1 milhão de reais mudaria completamente sua vida e a de sua mãe, que vivia com dificuldades, em Recife. Poderia finalmente cursar moda, seu sonho desde a adolescência. E se eu falhar? Se alguém descobrir quem realmente sou?
Nesse caso, eu perco a aposta, mas você ainda receberia R$ 100.000 pelo seu esforço, garantiu Rafael. Carolina parou em frente à janela, observando os jardins impecáveis da mansão. A proposta era tentadora, mas havia algo profundamente humilhante em ser o objeto de uma aposta entre ricos. Por que eu deveria ajudá-lo a vencer uma aposta frívola, Sr. Albuquerque? Perguntou, voltando-se para ele. O senhor está apenas usando minha condição social para provar um ponto aos seus amigos preconceituosos. Rafael levantou-se também, aproximando-se. Você tem razão. Minha abordagem foi errada e peço desculpas por isso, mas pense no que poderia representar. Não seria apenas sobre vencer uma aposta, mas sobre quebrar barreiras, mostrar que essas divisões sociais são artificiais. Fácil para o senhor dizer do alto do seu privilégio, rebateu Carolina, surpreendendo-se com a própria ousadia. Um silêncio tenso pairou entre eles. Rafael parecia genuinamente arrependido. Entendo se você recusar, disse finalmente. Foi presunçoso da minha parte assumir que você aceitaria. Carolina refletiu por alguns instantes. A situação era absurda, mas a oportunidade era real. Com aquele dinheiro, poderia não apenas estudar, mas também ajudar outras jovens como ela, que sonhavam com uma carreira na moda, mas não tinham os recursos necessários. Vou pensar na sua proposta, disse por fim, mas tenho uma condição. Qual? Perguntou Rafael curioso. Se eu aceitar, quero que, além do dinheiro para mim, o senhor crie um programa de bolsas para jovens estilistas da periferia, independentemente do resultado da aposta. Rafael sorriu, admirado com a proposta. Feito. Vou começar a planejar esse programa hoje mesmo. Carolina saiu do escritório com a mente fervilhando. No vestiário, encontrou Dona Conceição, que a esperava ansiosamente. E então? Perguntou a governanta. Ele me contou sobre a aposta, respondeu Carolina, trocando de roupa para iniciar seu turno. É tão absurdo que nem sei o que pensar. Absurdo, sim, mas pode ser uma oportunidade única, ponderou Dona Conceição. Conheço o Rafael desde criança. Ele pode ser ingênuo às vezes, mas tem bom coração. Diferente daqueles amigos dele. Você acha que devo aceitar? Só você pode decidir isso, menina. Mas saiba que, se aceitar, não estará sozinha. Posso ajudá-la a se preparar. Naquela noite, Carolina reuniu-se com Luísa e Jéssica, sua outra amiga próxima, que trabalhava como vendedora em uma loja de departamentos, mas sonhava em ser maquiadora profissional. Contou a ela sobre a proposta de Rafael. É loucura, opinou Jéssica indignada. Eles estão te tratando como um experimento social. Mas pense no dinheiro, Jé, argumentou Luísa. R$ 1 milhão. A Carol poderia finalmente estudar, moda, lançar sua própria marca. Não é só pelo dinheiro, explicou Carolina. Ele concordou em criar um programa de bolsas para jovens estilistas da periferia. Isso poderia ajudar muita gente. E onde você vai conseguir um vestido para um evento desses? Questionou Jéssica, sempre prática. Esses vestidos custam mais do que ganhamos em um ano. Carolina sorriu, lembrando-se de algo. Lembram da senhora Miranda? A cliente que me deu aquele vestido vintage de alta costura como pagamento pela reforma? Que fiz no vestido de noiva da filha dela? Luísa bateu palmas entusiasmada. Aquele Dior dos anos 90 é perfeito. Precisamos apenas ajustá-lo ao seu corpo. E eu posso cuidar da sua maquiagem e cabelo, ofereceu Jéssica, começando a se empolgar com a ideia. Tenho observado as técnicas dos maquiadores profissionais na loja. Carolina sentiu uma faísca de esperança e determinação acendendo dentro dela. Talvez essa fosse realmente uma oportunidade única, uma chance de mostrar seu valor e ainda ajudar outros jovens talentos. Na manhã seguinte enviou uma mensagem para Rafael. Aceito o desafio, mas não faço isso pelo senhor ou seus amigos. Faço por mim e por todos que, como eu, nunca tiveram uma chance justa. As semanas que antecederam o baile foram intensas. Durante o dia, Carolina continuava seu trabalho na mansão, observando discretamente os hábitos, as conversas e as maneiras dos frequentadores da casa Albuquerque. À noite, com a ajuda de Dona Conceição,
que se revelou uma fonte valiosa de informações sobre etiqueta e comportamento da alta sociedade, ela praticava. Luísa ajustou o vestido Dior, transformando-o em uma peça que parecia ter sido feita sob medida para Carolina. Jéssica pesquisou tendências de maquiagem e cabelo entre as celebridades e socialites, preparando-se para criar um visual sofisticado, mas não exagerado. 3 dias antes do baile, Rafael solicitou que Carolina comparecesse novamente ao seu escritório. A noite do baile finalmente chegou. O céu de São Paulo, geralmente poluído, apresentava-se excepcionalmente estrelado, como se até mesmo os astros quisessem testemunhar o que estava prestes a acontecer. Carolina observava seu reflexo no espelho do pequeno banheiro do apartamento, mal reconhecendo a mulher que a encarava de volta. Jéssica havia feito um trabalho excepcional com sua maquiagem. Suave, elegante, realçando seus olhos castanhos e lábios bem desenhados. Seu cabelo, normalmente preso em um coque simples durante o trabalho, agora caía em ondas suaves pelos ombros com alguns fios estrategicamente presos para criar um visual sofisticado. O vestido Dior, uma relíquia dos anos 90 que Carolina havia recebido como pagamento por um serviço de costura, abraçava seu corpo como uma segunda pele. O vermelho profundo contrastava perfeitamente com sua pele morena, e o corte valorizava sua silhueta esguia. As modificações feitas por Luísa haviam modernizado a peça sem tirar sua essência clássica. "Você está deslumbrante", disse Luísa com lágrimas nos olhos. "Parece uma atriz de cinema. Ou uma modelo saindo da passarela da São Paulo." "Fashion Week", completou Jéssica, ajustando um último cacho rebelde. "Ninguém vai acreditar que você é a mesma pessoa que limpa aquela mansão todos os dias." Carolina sentiu um frio na barriga. Apesar de toda a preparação das últimas semanas, o medo do fracasso ainda a assombrava. E se todos percebessem imediatamente que ela não pertencia àquele mundo? E se a humilhação fosse tão grande que ela perdesse até mesmo seu emprego? "E se eu não conseguir?", murmurou mais para si mesma do que para as amigas. "Você vai conseguir", afirmou Luísa com convicção. "Lembra do que a dona Conceição disse? Ser da alta sociedade não é sobre onde você nasceu, mas como você se comporta. E você, minha amiga, tem mais classe no dedo mindinho do que aqueles ricaços em corpo inteiro." Carolina sorriu, grata pelo apoio. Nas últimas semanas, além das dicas de etiqueta de Dona Conceição, ela havia estudado obsessivamente sobre arte, moda, viagens internacionais e outros assuntos comuns nas rodas da elite. Sua paixão natural por moda e sua habilidade com desenhos e costura seriam seus trunfos naquela noite. O interfone tocou, anunciando a chegada do táxi que haviam chamado. Carolina respirou fundo, pegou a pequena bolsa de festa, outro empréstimo, desta vez de uma cliente de Luísa, e abraçou as amigas. "Deseje-me sorte", pediu com um sorriso nervoso. "Você não precisa de sorte", respondeu Jéssica, ajustando o xale sobre os ombros de Carolina. "Só precisa ser você mesma, a versão mais confiante de você." Durante o trajeto até a mansão Albuquerque, Carolina repetiu mentalmente tudo o que havia aprendido. Os talheres começam de fora para dentro. Nunca falar de dinheiro explicitamente. Manter uma postura ereta, mas não rígida. Sorrir com os olhos, não apenas com os lábios. Eram tantas regras, tantos detalhes. O táxi parou no início da rua da mansão, que já estava congestionada com limusines e carros de luxo. Carolina pagou a corrida e caminhou os últimos metros, sentindo o coração acelerar a cada passo. Na entrada da propriedade, uma fila de convidados aguardava para apresentar seus convites aos seguranças. Carolina ficou na fila, tentando controlar a respiração. À sua frente, um casal de meia-idade conversava animadamente sobre sua recente viagem a Santorini. Atrás dela, um grupo de jovens discutia os méritos de diferentes champanhes. Quando finalmente chegou sua vez, ela estendeu o convite com mãos trêmulas. O segurança, um homem corpulento de terno preto, examinou o papel e então olhou para ela com curiosidade. "Senhorita Santos, Carolina Santos?", perguntou consultando a lista em seu tablet. "Sim",
respondeu ela, tentando soar confiante. O homem fez algo inesperado. Sorriu calorosamente. O Sr. Albuquerque deixou instruções específicas para sua chegada. Por favor, siga por este caminho. Ele indicou não a entrada lateral por onde os convidados menos importantes estavam sendo direcionados, mas a entrada principal da mansão, reservada para os VIPs. Carolina seguiu pelo caminho indicado, sentindo-se observada. Ao chegar à porta principal, foi recebida por um mordomo que a conduziu ao salão principal. O ambiente era de tirar o fôlego. Lustres de cristal iluminavam o espaço decorado com arranjos florais extravagantes. Uma orquestra tocava música, clássica em um canto, enquanto garçons circulavam com bandejas de champanhe e canapés. Assim que pisou no salão, Carolina sentiu dezenas de olhares voltarem-se para ela. Seu primeiro instinto foi recuar, mas lembrou-se das palavras de Jéssica. A versão mais confiante de você. Ergueu o queixo, ajustou levemente o xale e caminhou com a elegância que havia praticado durante semanas. Do outro lado do salão, Rafael conversava com um grupo de empresários. Quando a viu, sua expressão mudou de tédio educado para genuína surpresa. Ele desculpou-se com seus interlocutores e caminhou em direção a ela. Carolina, disse ele ao se aproximar, quase num sussurro. Você está deslumbrante. Obrigada, Sr. Albuquerque, respondeu ela, mantendo a compostura apesar do nervosismo. É uma festa maravilhosa. Por favor, chame-me de Rafael esta noite, pediu ele, oferecendo-lhe uma taça de champanhe. Afinal, somos apenas dois convidados desfrutando de uma bela festa. Carolina aceitou a taça, tomando cuidado para segurá-la corretamente, como Dona Conceição havia ensinado. Nesse caso, obrigada, Rafael. Ele sorriu, genuinamente impressionado com sua transformação. Venha, quero apresentá-la a algumas pessoas. Ao longo da noite, Carolina foi apresentada a dezenas de convidados. Para sua surpresa, as conversas fluíam naturalmente. Quando o assunto era moda, seu conhecimento genuíno brilhava. Quando o tópico mudava para arte ou viagens internacionais, ela aplicava a técnica que Dona Conceição havia sugerido. Ouvir atentamente, fazer perguntas inteligentes e, quando possível, relacionar o assunto a algo que realmente conhecia. Em um momento, encontrou-se em uma conversa com Ricardo Mendes, um influente empresário do ramo têxtil e sócio minoritário das empresas Albuquerque. Então, Carolina, Rafael mencionou que você tem interesse em moda, comentou Ricardo, observando-a com curiosidade. Sim, sempre me interessei pelo poder transformador da moda, respondeu ela, escolhendo cuidadosamente suas palavras. A forma como um tecido, quando bem trabalhado, pode não apenas vestir um corpo, mas contar uma história. Ricardo pareceu intrigado. Você fala como alguém que entende do assunto. Estudou design? Carolina hesitou apenas por um segundo. Autodidata, na verdade. Cresci observando e aprendendo com as mãos na massa. Interessante, murmurou Ricardo. Sabe, muitos dos grandes estilistas começaram assim. Coco Chanel, por exemplo, não teve educação formal em moda. Exatamente, concordou Carolina, sentindo-se mais confiante. Acredito que a verdadeira compreensão da moda vem da prática, do entendimento de como diferentes tecidos se comportam, de como as linhas e formas interagem com o corpo humano. Você tem projetos próprios? Perguntou Ricardo, parecendo genuinamente interessado. Alguns desenhos, estudos de coleções? Respondeu ela com honestidade. Tenho particular interesse em criar peças que sejam ao mesmo tempo elegantes e acessíveis, que possam transitar entre diferentes contextos sociais. Como o vestido que está usando, observou Ricardo. É vintage, não é? Dior, se não me engano. Carolina sorriu, impressionada com seu conhecimento. Exatamente. Anos 90 da coleção Outono-Inverno. Você fez alguma alteração nele, notou Ricardo, examinando o drapeado da saia. O corte original era mais reto, se me lembro bem. Sim, adaptei para um corte mais contemporâneo, mantendo a essência do design original, explicou Carolina.
surpresa por estar tendo uma conversa tão técnica sobre moda em um ambiente como aquele. A conversa continuou, com Ricardo compartilhando histórias sobre o mercado têxtil e Carolina oferecendo insights sobre tendências de design que havia observado. Em determinado momento, Ricardo chamou sua esposa, uma elegante senhora que era curadora de um museu de moda, e os três engajaram-se em uma animada discussão sobre a influência da cultura brasileira nas tendências globais. Do outro lado do salão, Rafael observava a interação com uma mistura de alívio e admiração. Carolina não apenas estava se saindo bem, mas parecia genuinamente à vontade, contribuindo para as conversas de forma significativa. Seu momento de contemplação foi interrompido pela chegada de seus amigos da noite do pôquer, Henrique, Gustavo, Amanda e Débora. "Então, cadê sua convidada especial?" perguntou Gustavo com um sorriso malicioso. "A faxineira transformada em Cinderela?" Rafael indicou discretamente o grupo onde Carolina conversava com Ricardo e sua esposa. Aquela de vestido vermelho. Os quatro observaram Carolina por alguns instantes, claramente surpresos com sua aparência. "Aquela é a sua faxineira?" exclamou Amanda incrédula. "Impossível." "Ela parece ter nascido na alta sociedade", comentou Débora com um tom de inveja mal disfarçada. "Onde conseguiu aquele Dior vintage? É uma peça rara." "E está conversando com o Ricardo Mendes como se fossem velhos amigos", observou Henrique franzindo o senho. "O que ela sabe sobre o mercado têxtil?" "Aparentemente, mais do que imaginávamos", respondeu Rafael sem esconder o orgulho. Gustavo, no entanto, não parecia convencido. "Ela pode estar se saindo bem agora, mas a noite é longa. Uma hora ou outra a máscara vai cair." "Veremos", disse Rafael tranquilamente. "Por enquanto, sugiro que vão cumprimentá-la. Afinal, ela é uma convidada como qualquer outra." Relutantemente, o grupo se aproximou de Carolina. Rafael acompanhou à distância, pronto para intervir se necessário. Mas seus temores eram infundados. Carolina recebeu os novos interlocutores com a mesma elegância e desenvoltura que havia demonstrado a noite toda. Quando Amanda tentou encurralá-la com uma pergunta sobre o último desfile em Milão, Carolina habilmente redirecionou a conversa para as tendências brasileiras, um terreno onde se sentia mais confortável. Quando Henrique fez um comentário condescendente sobre pessoas que tentam subir na vida através da moda, ela respondeu com uma observação perspicaz sobre como a verdadeira elegância vinha não das roupas, mas da atitude. À meia-noite, quando a orquestra começou a tocar valsas, vários casais se dirigiram à pista de dança. Para surpresa de Carolina, Ricardo a convidou para dançar. Ela aceitou, rezando silenciosamente para lembrar-se dos passos básicos que Luísa havia lhe ensinado às pressas. "Devo dizer que estou impressionado", comentou Ricardo enquanto dançavam. "Não apenas com seu conhecimento de moda, mas com sua visão de negócios. Se algum dia decidir transformar seus desenhos em uma coleção real, eu gostaria de ver." Carolina quase tropeçou, surpresa com a oferta. "Seria uma honra", conseguiu responder. Quando a música terminou, Ricardo a conduziu de volta ao grupo e se despediu, prometendo entrar em contato. Carolina mal teve tempo de processar o que havia acontecido quando sentiu uma presença ao seu lado. Era Rafael. "Posso roubar Carolina por alguns minutos?" perguntou ele aos demais convidados. "Há alguém que gostaria de apresentá-la." Sem esperar resposta, ele a guiou para um corredor lateral, longe da multidão. Quando estavam sozinhos, ele parou e a encarou com uma expressão séria. "Você está se saindo extraordinariamente bem", disse Rafael, com um misto de admiração e culpa em sua voz. "Tão bem que estou começando a me arrepender profundamente desta aposta." Carolina manteve a postura ereta, como havia praticado, mas seus olhos revelavam confusão. "Por quê? Não era isso que você queria?" Rafael passou a mão pelos cabelos, um gesto raro que denunciava seu nervosismo. "Queria provar um ponto aos meus amigos, sim. Mostrar o quão superficiais e equivocadas são suas visões sobre classes sociais. Mas não esperava..." Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. "Não esperava que você se destacasse tanto,
que brilhasse por mérito próprio. Ricardo Mendes raramente se impressiona com alguém. Muito. Menos ao ponto de oferecer ver uma coleção. Você ouviu isso? Perguntou Carolina, corando levemente. Ouvi, confirmou Rafael com um sorriso. E conheço Ricardo há anos. Ele não faz esse tipo de oferta por educação. Se ele disse que quer ver seus desenhos, é porque realmente quer. Carolina respirou fundo, tentando processar o que estava acontecendo. Havia entrado naquele jogo esperando, no máximo, passar despercebida, talvez conseguir o dinheiro prometido. Nunca imaginou que suas habilidades e conhecimentos reais pudessem abrir portas no mundo que sempre lhe pareceu tão inacessível. Rafael, ela disse finalmente, preciso entender algo. Esta aposta, por que realmente a fez? Foi apenas para humilhar seus amigos ou havia algo mais? Foi a vez de Rafael parecer desconfortável. Ele olhou ao redor, certificando-se de que estavam realmente sozinhos, e então respondeu com uma honestidade surpreendente. No início foi impulso. Fiquei irritado com os comentários dele sobre você, sobre como pessoas de diferentes classes sociais deveriam conhecer seu lugar. Mas depois... Ele hesitou novamente. Depois percebi que era uma oportunidade de ver você em um contexto diferente. Venho observando seu talento há algum tempo, os desenhos que você faz nos intervalos, a forma como fala sobre moda quando conversa com Dona Conceição. Carolina arregalou os olhos, surpresa ao saber que ele havia notado tantos detalhes sobre ela. Então parte de mim esperava isso, continuou Rafael. Esperava que você mostrasse a todos quem realmente é. Uma mulher talentosa, inteligente, com muito mais a oferecer do que seu trabalho como faxineira sugere. Um silêncio se instalou, entre eles carregado de significados não ditos. Carolina tentou processar o que acabara de ouvir. Seria possível que Rafael Albuquerque, o playboy milionário que herdara um império de cosméticos, realmente a enxergasse como uma pessoa completa, para além de sua função? Bem, disse ela finalmente, parece que sua aposta está ganha. Ninguém desconfia de quem realmente sou. Sim, concordou Rafael. E sobre isso, quero que saiba que o dinheiro está separado, R$1 milhão conforme prometido. Mas após ver você esta noite interagindo com Ricardo e outros convidados, percebo que talvez dinheiro não seja tudo o que posso oferecer. Carolina ergueu uma sobrancelha curiosa. O que quer dizer? Ricardo mencionou seus desenhos, sua visão para uma coleção. E se, além do dinheiro, eu oferecesse os recursos da Albuquerque Cosméticos para lançar sua marca? Temos contatos. Na indústria da moda, poderíamos fornecer a plataforma inicial. A proposta era tão inesperada que Carolina quase esqueceu onde estava e com quem falava. Por um instante, voltou a ser a jovem da Muca que sonhava em estudar moda, que desenhava vestidos em cadernos baratos e que conhecia cada revista de moda de cor. Por quê? Perguntou finalmente. Por que faria isso por mim? Rafael sorriu, um sorriso sincero, diferente daquele que normalmente exibia em eventos sociais. Porque reconheço o talento quando vejo. E porque, como você mesma propôs, quero criar oportunidades para jovens talentos da periferia. Começar com você seria perfeito. Carolina sentiu-se dividida. Por um lado, a oferta era tudo o que sempre sonhou. Por outro, havia algo de perturbador em receber essa oportunidade como resultado de uma aposta entre pessoas privilegiadas. Preciso pensar, disse ela finalmente. Tudo isso está acontecendo muito rápido. Claro, concordou Rafael. Não há pressa, mas saiba que a oferta é séria. Eles foram interrompidos por Gustavo, que apareceu no corredor com uma expressão desconfiada. Ah, estão aqui, disse ele olhando de um para o outro. Rafael, alguns investidores japoneses acabaram de chegar e estão perguntando por você. Obrigado, Gustavo. Estarei lá em 1 minuto, respondeu Rafael educadamente. Quando Gustavo se afastou, ele voltou-se para Carolina. Preciso ir, mas conversaremos mais depois. Aproveite o resto da festa. Enquanto Rafael se afastava, Carolina tentou recompor-se. A noite estava sendo muito mais intensa do que havia imaginado. Decidiu voltar ao salão principal, mas antes que pudesse dar um passo, ouviu uma voz familiar. Então é aqui que você se esconde. Era Dona Conceição,
usando um discreto vestido preto que Carolina nunca havia visto antes. A governanta parecia uma convidada como qualquer outra, embora seu olhar atento revelasse que estava ali a trabalho, supervisionando o evento. Dona Conceição. Que bom ver um rosto amigo, suspirou Carolina genuinamente aliviada. Você está se saindo maravilhosamente bem, menina, elogiou a governanta. Todos estão comentando sobre a misteriosa Carolina Santos, que conquistou até mesmo o difícil Ricardo Mendes. Carolina não pôde conter um sorriso. É surreal, Dona Conceição. Ainda não consigo acreditar que estou aqui conversando com essas pessoas como se fosse uma delas. Mas você é uma delas, afirmou Dona Conceição com convicção. A diferença é que você não teve as mesmas oportunidades. Mas talento, inteligência, dignidade, disso você tem de sobra, muito mais que muitos nascidos em berço de ouro. As palavras da governanta tocaram profundamente Carolina. Durante toda a sua vida, havia internalizado a ideia de que pessoas como ela tinham um lugar na sociedade, lugares onde podiam ou não estar, sonhos que podiam ou não sonhar. Rafael me ofereceu ajuda para lançar minha própria marca de moda, revelou Carolina, ainda tentando processar a ideia. E você vai aceitar, é claro, respondeu Dona Conceição como se fosse óbvio. Não sei, parte de mim sente que estaria aproveitando-se de uma situação artificial, criada por uma aposta absurda. Dona Conceição balançou a cabeça reprovadora. Menina, oportunidades são raras nesta vida. Não importa como elas surgem, o que importa é o que fazemos com elas. Se a porta se abriu, mesmo que por motivos estranhos, entre. Depois você decide se fica ou sai, mas primeiro entre. Carolina refletiu sobre aquelas palavras sábias. Talvez a governanta estivesse certa. Talvez devesse agarrar esta chance, independentemente de como havia surgido. Além disso, continuou Dona Conceição, com um brilho travesso nos olhos, pense no rosto daqueles amigos metidos de Rafael quando souberem que a faxineira que desprezavam tanto agora será uma estilista patrocinada pelas empresas Albuquerque. Carolina não pôde conter uma risada. A imagem mental era, de fato, deliciosa. Agora volte para o salão, instruiu Dona Conceição. A noite ainda não acabou. E sua missão também não. Seguindo o conselho da governanta, Carolina retornou ao salão principal. Para sua surpresa, foi imediatamente abordada por um grupo de mulheres que havia notado conversando com Amanda e Débora anteriormente. Carolina, querida, Amanda nos contou que você tem uma visão fascinante sobre moda sustentável, disse uma delas, uma senhora elegante de cabelos grisalhos. Estamos organizando um evento beneficente para o próximo mês, focado justamente nesse tema. Adoraríamos ouvir suas ideias. Carolina hesitou apenas por um segundo antes de entrar na conversa. Com naturalidade. Sustentabilidade na moda era, de fato, um assunto que conhecia bem. Tendo crescido em um ambiente onde reutilizar e transformar peças não era uma escolha estética, mas uma necessidade. A conversa fluiu facilmente, e Carolina se viu genuinamente envolvida, compartilhando perspectivas e ideias que vinham de sua experiência única. As mulheres, inicialmente educadas por obrigação social, logo demonstraram interesse real em suas opiniões. De longe, Rafael observava a cena com um sorriso discreto. Ao seu lado, Ricardo Mendes comentou: Sua amiga é excepcional, Rafael. Não sei onde a encontrou, mas ela tem um entendimento genuíno de moda que vai além do superficial. Há uma autenticidade nela que é rara nesse meio. Sim, concordou Rafael, sentindo uma pontada de culpa por não revelar a verdadeira história. Carolina é única. Enquanto isso, em outro canto do salão, Gustavo, Henrique, Amanda e Débora formavam um grupo fechado, observando Carolina, com expressões que variavam entre incredulidade e desconfiança. Impossível que ela seja realmente quem Rafael diz que é, murmurou Gustavo. Deve haver algum truque. Talvez ele a tenha treinado por semanas, ou talvez ela seja uma atriz contratada. Seja quem for, ela está roubando toda a atenção, comentou Débora, claramente incomodada.
Até minha tia Eleonora, que nunca se impressiona com ninguém, está encantada com ela. Precisamos descobrir quem ela realmente é, decidiu. Henrique, há algo estranho nessa história toda. Amanda, no entanto, parecia ter perdido o interesse na conspiração. Sinceramente, não me importo mais. Se ela é ou não quem diz ser, está sendo a sensação da festa. E aquele Dior Vintage. Perfeito. A festa continuou até as primeiras horas da manhã. Quando finalmente começou a dispersar, Carolina percebeu que havia conseguido. Passara a noite inteira entre a elite paulistana sem levantar suspeitas sobre sua verdadeira identidade. A aposta estava ganha, enquanto esperava pelo táxi que Rafael havia chamado para ela. Foi abordada mais uma vez pelo anfitrião. Carolina, disse ele com uma expressão séria, quero que saiba que, independentemente da aposta, o que aconteceu esta noite foi real. As conexões que você fez, as impressões que causou, tudo isso foi mérito seu, não do meu plano maluco. Carolina assentiu, ainda processando tudo o que havia acontecido. Obrigada por dizer isso. E obrigada pela oportunidade, mesmo que tenha vindo de uma situação inusitada. Sobre nossa conversa anterior, continuou Rafael. A oferta continua, de pé. Na verdade, depois de vê-la interagindo com todos esta noite, estou ainda mais convencido de que devemos explorar essa possibilidade. Antes que Carolina pudesse responder, o táxi chegou. Rafael abriu a porta para ela, um gesto de cavalheirismo que parecia natural vindo dele. Pense nisso, disse ele quando ela já estava acomodada no veículo. E me ligue na segunda-feira. Teremos muito o que discutir. Enquanto o táxi se afastava da mansão Albuquerque, Carolina finalmente permitiu-se relaxar. A tensão das últimas horas abandou seu corpo, substituída por uma exaustão que era, ao mesmo tempo, física e emocional. Mas junto com o cansaço havia uma sensação nova, algo que não experimentava há muito tempo: esperança. A noite havia lhe mostrado possibilidades que nunca imaginara estarem ao seu alcance. E, mais importante, havia lhe mostrado que seu talento e conhecimento eram reais, valiosos, dignos de atenção e respeito. Na segunda-feira seguinte ao baile, Carolina acordou cedo, apesar de ter dormido apenas algumas horas. Após o evento, ela havia passado o domingo inteiro com Luísa e Jéssica, relatando cada detalhe da noite extraordinária. Suas amigas oscilavam entre gargalhadas de incredulidade e momentos de silêncio emocionado, diante das possibilidades que agora se abriam para Carolina. Você vai ligar para ele hoje? Perguntou Luísa, servindo uma xícara de café forte para a amiga. Era seu dia de folga na escola onde lecionava. Carolina observou o líquido escuro, como se buscasse respostas em seus reflexos. Vou, mas antes preciso fazer algo importante. 2 horas depois, Carolina estava na mansão Albuquerque, não como convidada, mas como funcionária, vestindo seu uniforme habitual. Caminhou diretamente até o escritório de Dona Conceição, abatendo suavemente na porta. Entre, respondeu a voz familiar da governanta. Carolina entrou carregando uma pasta simples. Bom dia, Dona Conceição. A governanta sorriu ao vê-la. Carolina, não esperava vê-la tão cedo. O turno da limpeza só começa às 10. Não vim para trabalhar, respondeu Carolina, sentando-se na cadeira em frente à mesa da governanta. Vim para entregar minha carta de demissão. Dona Conceição não pareceu surpresa. Pelo contrário, seu sorriso se alargou. Finalmente, tomou a decisão certa. A senhora sabia que eu faria isso? Esperava que sim. Depois daquela noite, voltar a limpar os banheiros desta casa seria inadequado. Carolina assentiu, agradecida pela compreensão. Vou sentir sua falta, Dona Conceição. Seus conselhos, sua sabedoria. Ora, menina, não fale como se nunca mais fôssemos nos ver, repreendeu a governanta com carinho. Pressentimento me diz que você continuará frequentando esta casa, só que por outra entrada. Carolina corou levemente, pensando em Rafael e na proposta que ele havia feito. Ainda não decidi se vou aceitar a oferta dele. Vai sim, afirmou Dona Conceição com convicção, porque é inteligente demais para deixar o orgulho atrapalhar seu futuro.
O importante é que você estabeleça seus termos. Não aceite qualquer coisa apenas por gratidão. Depois de uma conversa emocionada com a governanta, que lhe deu mais alguns conselhos valiosos, Carolina dirigiu-se à saída da mansão. No caminho, cruzou com Rafael, que parecia estar saindo para um compromisso. Carolina, ele disse, genuinamente surpreso. Não esperava vê-la aqui hoje. Vim entregar minha carta de demissão. Ela respondeu diretamente. Rafael assentiu compreendendo. Decisão sensata. Suponho que agora teremos aquela conversa? Sim, mas não aqui, respondeu Carolina. Se quiser realmente discutir negócios comigo, façamos isso em terreno neutro. 1 hora depois, estavam sentados em uma cafeteria no bairro de Pinheiros, longe tanto da mansão Albuquerque quanto do apartamento modesto de Carolina. Um território neutro, como ela havia solicitado. Então, começou Rafael após pedirem, seus cafés, você pensou na minha proposta? Pensei, confirmou Carolina, e tenho algumas condições. Rafael sorriu, claramente impressionado com sua assertividade. Estou ouvindo. Primeiro, quero autonomia criativa total. Se vou desenvolver uma marca, ela precisa refletir minha visão, não a das empresas Albuquerque. Justo, concordou Rafael. O que mais? Segundo, quero que o programa de bolsas para jovens estilistas da periferia seja estabelecido como uma entidade separada, com financiamento garantido por pelo menos 5 anos, independentemente do sucesso da minha marca. Rafael tirou um pequeno notebook do bolso e começou a anotar. Estou vendo que você pensou seriamente nisso. Continue. Terceiro, quero estudar formalmente. Sei que tenho talento natural e experiência prática, mas preciso da base teórica, que nunca tive acesso. Quero fazer um curso superior de moda, preferencialmente na FAAP ou no SENAC. Isso pode ser arranjado facilmente, respondeu Rafael. Na verdade, já estava nos meus planos sugerir algo assim. E quarto, continuou Carolina, hesitando ligeiramente, quero que nossa relação profissional seja completamente separada de qualquer outra coisa que possa existir entre nós. Rafael ergueu uma sobrancelha intrigado. Outra coisa? Carolina sentiu o rosto esquentar, mas manteve a postura firme. Não sou ingênua, Rafael, sei reconhecer quando há interesse de ambas as partes. Mas se vamos trabalhar juntos, isso precisa ficar em segundo plano, pelo menos até que minha carreira esteja estabelecida. Rafael a observou por alguns instantes, uma mistura de surpresa e admiração em seu olhar. Você continua me surpreendendo, Carolina Santos. Isso é um sim às minhas condições? É um sim entusiástico, confirmou ele. E devo acrescentar que sua quarta condição demonstra não apenas integridade, mas também inteligência empresarial. Misturar relações pessoais e profissionais sem estabelecer limites claros raramente termina bem. Eles passaram as 2 horas seguintes discutindo detalhes práticos, o valor exato do investimento inicial, o cronograma para desenvolvimento da primeira coleção, os contatos que Rafael poderia oferecer na indústria da moda. Carolina estava preparada, fazendo perguntas específicas e demonstrando conhecimento surpreendente sobre aspectos comerciais do negócio. Você realmente fez a lição de casa, comentou Rafael, impressionado com seu nível de preparação. Sempre. Faço, respondeu ela simplesmente. Não estou acostumada a receber nada de graça na vida. Quando finalmente se despediram, havia um plano concreto. Carolina começaria seus estudos no próximo semestre, enquanto simultaneamente desenvolveria sua primeira coleção cápsula com o apoio financeiro e logístico das empresas Albuquerque. O programa de bolsas seria lançado em 6 meses, tempo suficiente para estabelecer uma estrutura adequada. Nas semanas seguintes, a vida de Carolina mudou radicalmente. Com parte do dinheiro da aposta, ela alugou um pequeno estúdio no bairro do Bom Retiro, centro nervoso da indústria têxtil em São Paulo. O espaço seria tanto seu ateliê de trabalho quanto moradia temporária, mais próximo de seus novos compromissos. Luísa a ajudou com a mudança, uma mistura de entusiasmo e tristeza no ar. Vou sentir sua falta no apartamento, confessou a amiga,
enquanto desempacotavam as poucas caixas contendo os pertences de Carolina. Ainda nos veremos o tempo todo, garantiu Carolina. Além disso, você sempre quis um quarto só para seus materiais. De arte agora terá. Verdade, riu Luísa. Já estou planejando transformar seu antigo quarto em um ateliê. Jéssica está furiosa por não ter pensado em se mudar primeiro. A menção à amiga fez Carolina sorrir. Jéssica havia sido convidada para trabalhar como maquiadora assistente na produção da primeira campanha publicitária de Carolina, marcada para acontecer assim que a coleção cápsula estivesse pronta. Falando em Jéssica, continuou Luísa, ela me contou sobre a entrevista na agência de publicidade. Parece que o trabalho que ela fez em você para o baile realmente impressionou. Alguém importante. Eu disse a ela que aquela maquiagem era de nível profissional, respondeu Carolina, feliz pelo sucesso da amiga. Ela sempre teve talento, só precisava de uma oportunidade para mostrar. As semanas se transformaram em meses. Carolina dividia seu tempo entre as aulas na faculdade de moda, que havia começado com uma bolsa integral negociada por Rafael, e o desenvolvimento de sua coleção. Batizada de Ruptura, a linha seria uma celebração da transformação, da quebra de barreiras sociais através da moda. Rafael mantinha sua palavra, oferecendo suporte sem interferir em sua visão criativa. Eles se encontravam semanalmente para reuniões de negócios, mantendo a relação estritamente profissional, conforme combinado. No entanto, a atração entre eles era palpável, criando momentos de tensão que ambos se esforçavam para ignorar. Enquanto isso na mansão Albuquerque, Rafael também passava por transformações. A aposta e seus desdobramentos haviam provocado uma reflexão profunda sobre seus valores e o tipo de pessoa que desejava ser. Uma tarde, enquanto trabalhava em seu escritório, foi interrompido por uma visita inesperada. Gustavo, Henrique, Amanda e Débora, seus amigos da fatídica noite do pôquer. Quase não tivemos mais, Rafael, comentou Débora, acomodando-se sem ser convidada em uma das poltronas. Está tão ocupado com sua nova protegida. O tom malicioso não passou despercebido. Rafael manteve a expressão neutra. Tenho estado ocupado com vários projetos, incluindo a expansão da divisão de cosméticos sustentáveis e o programa de bolsas para jovens estilistas. Ah, sim, seu novo projeto de caridade, zombou Henrique. Devo dizer que foi um movimento de marketing inteligente. As redes sociais adoram um empresário com consciência social. Não é marketing, respondeu Rafael secamente. É algo em que acredito. Vamos ser honestos, interveio Gustavo, servindo-se de uísque do bar, particular de Rafael sem pedir permissão. Tudo isso começou com aquela aposta sobre sua faxineira. A propósito, descobrimos a verdade sobre ela. Rafael sentiu o corpo tensionar. Que verdade? Que ela realmente era sua funcionária, respondeu. Amanda, como se revelasse um grande segredo. Fizemos algumas perguntas, investigamos um pouco. Carolina Santos, 27 anos, trabalhava na equipe de limpeza da sua mansão há mais de 3 anos. Antes disso, foi vendedora em uma loja de departamentos e fazia pequenos trabalhos de costura para complementar a renda. Nunca neguei quem ela era, respondeu Rafael tranquilamente. A aposta era sobre ela conseguir se passar por uma de vocês durante o baile, o que ela fez brilhantemente. Tanto que ainda estão obcecados com isso meses depois. Não estamos obcecados, defendeu-se Débora claramente irritada. Apenas achamos fascinante como você transformou uma simples aposta em toda essa farsa. Farsa. Rafael levantou-se, perdendo a paciência. O talento dela é real. A visão dela para a moda é genuína e inovadora. O que é uma farsa é a ideia de que pessoas como vocês, que nunca precisaram lutar por nada na vida, são de alguma forma superiores a pessoas como Carolina, que batalham diariamente contra um sistema projetado para mantê-las no mesmo lugar. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Os 4 amigos olhavam para Rafael como se ele tivesse enlouquecido. Você mudou, Rafael, disse finalmente Gustavo com uma expressão de desgosto, e não para melhor. Pelo contrário, rebateu Rafael,
Finalmente estou me tornando a pessoa que sempre deveria ter sido. Alguém que enxerga além dos preconceitos e privilégios com os quais crescemos. Após a saída do grupo, Rafael sentiu um alívio inesperado. O afastamento daqueles amigos de longa data, que antes parecia doloroso, agora se mostrava necessário. Suas prioridades haviam mudado, seus valores evoluído. Naquela mesma noite, decidiu visitar o estúdio de Carolina no Bom Retiro. Não havia reunião marcada, mas sentia necessidade de compartilhar com ela o que havia acontecido. Carolina estava trabalhando em um dos vestidos da coleção quando ele chegou. A peça, um vestido longo com recortes geométricos que revelavam sutilmente o corpo, estava apoiada em um manequim no centro do estúdio. "É lindo", comentou Rafael, observando os detalhes da criação. Carolina, que não havia percebido sua chegada, virou-se surpresa. "Rafael, não esperava você hoje. Desculpe aparecer sem avisar", ele respondeu, aproximando-se para examinar melhor o vestido. Precisava conversar. Carolina notou sua expressão tensa. "Aconteceu alguma coisa?" "Meus ex-amigos me visitaram hoje", explicou Rafael, tocando levemente o tecido do vestido. "Fizeram questão de me informar que descobriram a verdade sobre você, como se fosse algum grande escândalo." Carolina riu, surpreendendo Rafael. "Eles realmente não têm mais o que fazer, não é? Meses depois e ainda obcecados com isso." Rafael sorriu, contagiado por sua leveza. "Foi exatamente o que eu disse. Mas o encontro me fez perceber algo importante. Estou realmente mudando, Carolina. A pessoa que eu era antes, que convivia com aquele tipo de pensamento sem questioná-lo, está ficando para trás." Carolina parou o que estava fazendo e encarou Rafael com seriedade. "Isso te assusta?" "Surpreendentemente, não", respondeu ele com honestidade. "Na verdade, sinto como se estivesse finalmente me encontrando. Como se aquele Rafael anterior fosse apenas uma sombra do que posso realmente ser." Eles se olharam por um longo momento, a atmosfera entre eles carregada de algo novo, mais profundo que a atração física que sempre haviam sentido. "Estou orgulhosa de você", disse Carolina finalmente, quebrando o silêncio. "Mudança verdadeira. É difícil, especialmente quando significa deixar para trás pessoas e ideias que fizeram parte da sua vida por tanto tempo." Rafael sentiu uma onda de gratidão por aquela mulher que, em tão pouco tempo, havia transformado sua visão de mundo. Sem pensar, deu um passo à frente e segurou suas mãos. "Carolina, sei que concordamos em manter nossa relação estritamente profissional até que sua carreira estivesse estabelecida e pretendo honrar isso, mas preciso que você saiba que o que sinto por você vai muito além de atração ou admiração passageira." Carolina não retirou suas mãos das dele, mas seu olhar se tornou cauteloso. "Rafael, tenho medo de que o que você sente seja apenas fascínio pelo diferente, pela novidade que represento em sua vida. Quando essa novidade passar..." "Não vai passar", interrompeu ele com convicção. "O que sinto não tem nada a ver com novidade ou exotismo. Tem a ver com respeito, admiração pelo seu talento, sua força, sua integridade. Tem a ver com a pessoa que me torno quando estou com você. Alguém melhor, mais consciente, mais vivo." Carolina sentiu lágrimas se formando em seus olhos, mas as conteve. "Também sinto algo forte por você, Rafael. Algo que vai além do que imaginei possível sentir por alguém tão diferente de mim. Mas precisamos ser prudentes. Há muito em jogo." Rafael assentiu, respeitando seus limites. "Concordo. Vamos seguir como planejado, foco total no lançamento da sua coleção. Depois, se ainda sentirmos o mesmo, depois conversamos", completou Carolina com um pequeno sorriso. "Agora, já que está aqui, que tal me ajudar com este zíper? Está emperrado e preciso ver como o vestido cai com ele fechado." Os 6 meses seguintes foram os mais intensos e transformadores na vida de Carolina. O desenvolvimento da coleção, Ruptura, avançava a passos largos, cada peça carregando um pouco de sua história, de sua jornada de superação. Paralelamente, seus estudos na faculdade de moda lhe proporcionavam o embasamento teórico que tanto desejava, permitindo que ela refinasse ainda mais sua visão artística.
o programa de bolsas para jovens estilistas da periferia, batizado de Novos Olhares, havia sido oficialmente lançado 2 meses antes, com grande repercussão na mídia especializada. Carolina participara ativamente de sua estruturação, insistindo em critérios que valorizassem não apenas o talento criativo, mas também a perspectiva única que jovens de comunidades marginalizadas traziam para o mundo da moda. Em uma tarde, ensolarada de outubro, Carolina encontrava-se em seu estúdio, finalizando os últimos ajustes na coleção. O lançamento oficial estava marcado para dali a 2 semanas, como parte da programação paralela da São Paulo Fashion Week, uma conquista impressionante para uma estreante. A saia ainda não está caindo como deveria, murmurou para si mesma, observando criticamente o conjunto exposto no manequim. Uma combinação de saia estruturada e blusa fluida. A peça representava o contraste entre rigidez e liberdade, um tema recorrente na coleção. O som da porta se abrindo interrompeu sua concentração. Era Jéssica, carregando uma caixa de doces e um envelope grande. Trouxe brigadeiros para celebrar, anunciou a amiga, colocando a caixa sobre a mesa de trabalho. E isso acabou de chegar para você. Carolina pegou o envelope curioso. Ao abri-lo, encontrou um convite formal para participar da programação oficial da próxima edição da São Paulo Fashion Week, não como evento paralelo, mas como uma das designers principais. Isso é... Carolina não conseguiu completar. A frase, a emoção bloqueando sua voz. O quê? O que é? Perguntou Jéssica, impaciente. Carolina estendeu o convite para a amiga, que o leu rapidamente e soltou um grito de alegria. Meu Deus, Carol! Isso é enorme. A programação oficial da SPFW. Você sabe quantos estilistas iniciantes dariam um rim por essa oportunidade? Carolina ainda estava em choque. Não entendo. Normalmente leva anos, dezenas de coleções menores, networking intenso. A menos que você tenha talento genuíno e um patrono influente, observou Jéssica, referindo-se obviamente a Rafael. Carolina franziu o senho. Você acha que ele está por trás disso? Que usou sua influência para me colocar lá? Jéssica deu de ombros pegando um brigadeiro. E se estiver, seria apenas a porta se abrindo. O que você fará lá dentro depende exclusivamente do seu talento, que todo mundo já reconhece que você tem de sobra. Carolina não estava tão convencida. Parte do que a motivava era provar seu valor por mérito próprio, não por conexões ou privilégios. A ideia de que Rafael pudesse estar manipulando sua trajetória nos bastidores a incomodava profundamente. Como se conjurado por seus pensamentos, o celular tocou naquele momento. Era ele. Preciso atender, disse a Jéssica, que assentiu e se afastou discretamente para dar privacidade à amiga. Rafael, Carolina atendeu, tentando manter a voz neutra. Carolina, acabei de saber da notícia. Parabéns pelo convite da SPFW. A voz dele transbordava entusiasmo genuíno. Você sabia disso? Perguntou diretamente, sem rodeios. Houve uma pausa do outro lado da linha. Sabia do que exatamente? Do convite. Você usou sua influência para me colocar na programação oficial? Outra pausa, mais longa desta vez. Não, Carolina. Não. Tive nada a ver com isso. O convite veio diretamente do comitê curatorial, após eles verem o preview da sua coleção naquela entrevista para a Vogue Brasil. Carolina lembrou-se da entrevista, realizada 2 semanas antes. A revista havia feito uma matéria sobre novos talentos da moda brasileira, e Carolina fora uma das 5 estilistas destacadas. Algumas fotos de peças-chave da ruptura haviam sido publicadas, gerando comentários positivos nas redes sociais. Tem certeza? Insistiu, ainda desconfiada. Absoluta, respondeu Rafael, e havia uma nota de mágoa em sua voz. Achei que a essa altura você já soubesse que jamais faria algo que pudesse comprometer sua integridade artística ou profissional. Se interviesse dessa forma, estaria contradizendo tudo o que construímos juntos nesses meses. Carolina sentiu uma pontada de culpa. Ele estava certo.
Rafael havia respeitado escrupulosamente todas as suas condições, mantendo-se como um apoiador silencioso, intervindo apenas quando solicitado. Desculpe, murmurou. É que parece bom demais para ser verdade. Talvez seja a hora de aceitar que coisas boas podem acontecer por seu próprio mérito, Carolina, respondeu ele suavemente. Seu talento é real. Sua visão é única. O mundo está apenas começando a reconhecer o que eu vi desde o início. As palavras dele a tocaram profundamente. Talvez fosse mesmo hora de superar o que a psicóloga da faculdade havia identificado como síndrome da impostora. O sentimento persistente de que não merecia seu sucesso, de que a qualquer momento seria desmascarada como uma fraude. Obrigada, Rafael, disse finalmente, a voz mais leve. Não apenas por isso, mas por tudo. Por acreditar em mim mesmo quando eu duvidava. Sempre, respondeu ele simplesmente. Agora, se não estiver muito ocupada, gostaria de convidá-la para jantar esta noite, para celebrar. Carolina olhou ao redor do estúdio, para as peças quase finalizadas, para Jéssica, que fingia não estar ouvindo a conversa enquanto devorava brigadeiros. Uma noite de descanso seria bem-vinda. Adoraria, aceitou. Onde nos encontramos? Que tal em sua casa? Sugeriu Rafael, surpreendendo-a. Eles geralmente se encontravam em restaurantes ou no escritório dele. Levarei o jantar. Só nós dois, sem interrupções, sem olhares curiosos. Carolina sentiu um frio no estômago, mas não era medo. Era antecipação. Perfeito. Às 8? Após desligar, voltou-se para Jéssica, que a observava com um sorriso malicioso. Então, jantar romântico no estúdio hoje à noite. Carolina revirou os olhos, mas não conseguiu conter um sorriso. É apenas uma celebração profissional. Claro que é, zombou Jéssica, claramente não convencida. E eu sou a próxima CEO da L'Oréal. A amiga ajudou Carolina a reorganizar o estúdio, transformando o espaço de trabalho em algo mais aconchegante para o jantar. Jéssica tinha um talento natural para decoração, e com algumas velas, um arranjo simples de flores comprado na esquina e um reposicionamento estratégico dos móveis, o local ganhou uma atmosfera completamente diferente. Pronto, anunciou. Jéssica satisfeita com o resultado. Ambiente perfeito para um não encontro romântico. Carolina riu, empurrando a amiga em direção à porta. Vai embora antes que eu mude de ideia e te convide para ficar de vela. Sozinha, Carolina tomou um banho demorado, deixando a água quente levar embora as tensões e dúvidas. Depois, escolheu cuidadosamente o que vestir. Um dilema interessante para uma estilista. Optou por um look simples, mas elegante. Calça de alfaiataria azul marinho de corte reto, blusa de seda off-white com detalhes vazados nos ombros, uma de suas próprias criações, e sapatilhas confortáveis. Às 8 em ponto, a campainha tocou. Rafael estava pontual como sempre, carregando sacolas que exalavam aromas deliciosos e uma garrafa de vinho tinto. Espero que goste de comida tailandesa, disse ele, entrando no estúdio e observando com aprovação a transformação do espaço. Trouxe do K, aquele restaurante que você mencionou querer conhecer. Carolina sorriu, tocada pela lembrança de uma conversa casual que tiveram semanas antes. Como você lembrou disso? Lembro de tudo o que você diz, respondeu Rafael simplesmente, colocando as sacolas sobre a pequena mesa que Jéssica havia arrumado. É um efeito colateral de prestar genuína atenção em alguém. O jantar transcorreu em uma atmosfera agradável, com conversas leves sobre os preparativos para o lançamento da coleção, histórias engraçadas dos bastidores da Faculdade de Moda e atualizações sobre o programa de bolsas. Rafael compartilhou que um dos projetos selecionados, de um jovem estilista da cidade Tiradentes, havia chamado a atenção de um famoso diretor criativo internacional. Ele tem apenas 19 anos e já está recebendo convites para estagiar em Paris. Comentou Rafael, visivelmente orgulhoso do programa que ajudara a criar. Isso nunca teria acontecido sem o Novos Olhares, sem você, na verdade. Carolina corou com o elogio. É um esforço conjunto. Você forneceu os recursos, eu apenas direcionei. Você forneceu a visão, Carolina. Eu apenas tive o bom senso de seguir sua liderança. Após o jantar,
Rafael serviu 2 taças do vinho que trouxera, um Malbec argentino de uma pequena vinícola familiar. Eles se acomodaram no pequeno sofá que ficava no canto do estúdio, uma peça que Carolina havia resgatado de um brechó e reformado com tecidos coloridos. "Sabe o que mais me impressiona em você?" disse Rafael após um momento de silêncio. "Confortável. Sua capacidade de transformação. Não apenas a sua própria jornada, mas como transforma tudo o que toca. Este estúdio era um espaço vazio e sem vida há 6 meses. Agora tem sua personalidade em cada canto." Carolina olhou ao redor, percebendo a verdade nas palavras dele. O estúdio era realmente um reflexo de quem ela era, uma mistura de praticidade e criatividade, com materiais reaproveitados ganhando nova vida através de seu talento. "Acho que sempre tive isso em mim", refletiu. "Cresci vendo minha mãe transformar nosso pequeno apartamento em Recife com o pouco que tínhamos. Ela fazia mágica com retalhos, tinta barata, objetos encontrados na rua. Aprendi que beleza não precisa ser cara para ser autêntica." Rafael assentiu, compreendendo. É essa autenticidade que torna sua moda tão especial. Não é apenas sobre estética, é sobre história, significado. Carolina sentiu uma onda de gratidão por ter encontrado alguém que realmente entendia sua visão. Não apenas entendia, mas valorizava. "Rafael", começou, colocando sua taça sobre a mesa de centro, "preciso te perguntar algo importante." Ele se ajeitou no sofá, dando-lhe total atenção. "Claro. Por que você fez aquela aposta realmente? E não me diga que foi apenas para provar um ponto aos seus amigos." Rafael respirou fundo, como se estivesse organizando seus pensamentos. A verdade. Eu já havia notado você muito antes daquela noite. Vi seus desenhos quando você pensava que ninguém estava olhando. Ouvi suas conversas com Dona Conceição sobre desfiles, tecidos, tendências. Percebi sua inteligência, seu olhar crítico, sua sensibilidade estética." Carolina arregalou os olhos, surpresa com a revelação. "A aposta foi impulsiva, sim", continuou ele. "Fiquei furioso com os comentários deles, mas no fundo acho que estava procurando uma desculpa, um pretexto para criar uma ponte entre nossos mundos tão separados. Foi errado, manipulador até, e me arrependi assim que percebi o que havia feito." "E por que não cancelou tudo? Por que seguiu com o plano?" "Porque quando você aceitou o desafio, vi uma determinação em seus olhos que me fascinou, e porque, egoístamente, queria uma chance de conhecer a verdadeira Carolina, não apenas a funcionária que limpava minha casa." Houve um momento de silêncio, enquanto Carolina processava suas palavras. Era uma resposta honesta, com todas as complexidades e contradições que a honestidade verdadeira carrega. "Obrigada pela sinceridade", disse finalmente. "E sabe de uma coisa? Apesar de tudo, não me arrependo de ter aceitado aquela aposta absurda. Ela me trouxe até aqui, me fez acreditar que podia ser mais do que as circunstâncias da minha vida determinavam." Rafael segurou suavemente sua mão. "Você sempre foi mais, Carolina. A aposta apenas criou a oportunidade para que o mundo visse o que já existia." Seus olhares se encontraram, carregados de emoção contida, de possibilidades não exploradas. Carolina sentiu o coração acelerar quando Rafael se inclinou lentamente em sua direção, dando-lhe tempo para recuar se quisesse. Ela não recuou. Pelo contrário, encontrou-o no meio do caminho, seus lábios se tocando em um beijo delicado, hesitante a princípio, depois mais confiante. Quando finalmente se separaram, ambos sorriam. "Acho que acabamos de violar a 4ª condição", murmurou, Rafael ainda segurando sua mão. "Tecnicamente", respondeu Carolina com um pequeno sorriso, "eu disse que nossa relação pessoal deveria ficar em segundo plano até que minha carreira estivesse estabelecida. E considerando que agora fui convidada para a programação oficial da SPFW..." Rafael riu, o som reverberando pelo estúdio, sempre encontrando brechas inteligentes. "Você deveria ter sido advogada." "Prefiro criar moda a interpretar leis", respondeu ela, inclinando-se para outro beijo. Naquela noite, enquanto conversavam até altas horas, planejando o futuro e relembrando o passado,
Carolina percebeu como havia mudado. Não era apenas sua situação financeira ou profissional. Era sua forma de ver o mundo e, principalmente, de ver a si mesma. A garota insegura que uma vez acreditou que seus sonhos eram inalcançáveis, que seu lugar era nos bastidores limpando o que os outros sujavam, havia se transformado em uma mulher confiante, consciente de seu valor e de seu potencial. Uma mulher que não apenas sonhava, mas realizava. E enquanto observava Rafael dormindo no sofá, exausto após horas de conversa, percebeu que ele também havia mudado. O playboy privilegiado que apostava alto por diversão havia dado lugar a um homem consciente e engajado que usava seus recursos não apenas para acumular mais, mas para abrir portas a quem nunca teve acesso. Era uma transformação mútua, catalisada por uma aposta absurda, mas construída sobre algo muito mais sólido. Respeito, admiração e, agora ela podia admitir, amor. A semana da estreia oficial da coleção Ruptura chegou como um turbilhão. O estúdio de Carolina no 1900 Bom Retiro transformou-se em um centro de operações frenético, com assistentes correndo de um lado para outro, modelos chegando para as últimas provas, jornalistas solicitando entrevistas de última hora. Na véspera do grande dia, Carolina encontrava-se sozinha no estúdio após dispensar toda a equipe, incluindo Jéssica, que havia se tornado sua assistente oficial de produção. Precisava desse momento de solidão para contemplar cada peça, para sentir a energia de sua criação completa pela primeira vez. Caminhou lentamente entre os manequins que exibiam a coleção, tocando os tecidos, ajustando uma costura aqui, um drapeado ali. Cada peça contava uma parte de sua história. O macacão estruturado em denim reworked representava seus anos de trabalho duro. O vestido fluido com detalhes artesanais simbolizava a transformação. O conjunto de alfaiataria desconstruída falava sobre quebrar regras e redefinir limites. O som da porta se abrindo interrompeu sua contemplação. Era Dona Conceição carregando uma pequena caixa. Achei que estaria aqui, disse a governanta com seu sorriso maternal. Nervosa para amanhã? Carolina assentiu, abraçando a mulher que havia se tornado uma espécie de mentora para ela. Aterrorizada seria a palavra mais precisa. É natural, respondeu Dona Conceição, observando as criações expostas com admiração. Mas olhe para tudo isso, menina. É magnífico. Obrigada, disse Carolina, emocionada com o elogio. Nada disso teria acontecido sem você. Sem mim, a governanta riu. Eu apenas dei alguns conselhos de etiqueta. O talento, a garra, a visão, tudo isso sempre esteve em você. Elas se sentaram no pequeno sofá, o mesmo onde Carolina e Rafael haviam compartilhado seu primeiro beijo semanas antes. Dona Conceição colocou a caixa sobre a mesa de centro. Trouxe algo para você, disse, empurrando a caixa na direção de Carolina. Um presente para usar amanhã. Carolina abriu a caixa cuidadosamente. Dentro, encontrou um delicado broche de prata em forma de tesoura com pequenas pedras coloridas incrustadas. Era da minha avó, explicou Dona Conceição. Ela era costureira em Minas Gerais, fazia vestidos de noiva para toda a região. Foi ela quem me ensinou que tecido e linha, nas mãos certas, podem transformar vidas, assim como você está fazendo. Carolina sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Não posso aceitar algo tão precioso. Pode e vai, insistiu Dona Conceição. Minha avó dizia que este broche deveria ser passado para alguém que entendesse a magia da transformação. Você é essa pessoa, Carolina. Emocionada, Carolina abraçou a governanta novamente. Prometo honrar esse presente. Após a partida de Dona Conceição, Carolina permaneceu no estúdio por mais algumas horas, fazendo os últimos ajustes nas peças e organizando mentalmente cada detalhe do desfile. Quando finalmente voltou para casa, havia se mudado para um apartamento pequeno, mas confortável em Pinheiros, mais próximo da faculdade. Encontrou Rafael esperando por ela. Já ia mandar uma equipe de busca, brincou ele, levantando-se do sofá para recebê-la com um beijo. Algum problema no estúdio? Apenas os nervos normais de pré-desfile, respondeu Carolina, deixando-se cair no sofá.
Dona Conceição apareceu com um presente lindo. Ela mostrou o broche, relatando a história contada pela governanta. Rafael sorriu, genuinamente tocado. Ela tem razão, sabia? Sobre você entender a magia da transformação. Foi a primeira coisa que notei em você, mesmo antes de ver seus desenhos. A forma como seus olhos se iluminavam quando falava sobre tecidos, sobre possibilidades. Carolina apoiou a cabeça no ombro dele, permitindo-se um momento de vulnerabilidade. E se eu falhar amanhã? Se a coleção for um desastre? Não será, respondeu Rafael com convicção. Mas mesmo que fosse, não seria o fim. Seria apenas um aprendizado. A beleza da sua jornada, Carolina, é que você já superou o fracasso. Mais devastador que existe, não tentar. As palavras dele trouxeram uma sensação de calma. Rafael estava certo. Independentemente do resultado amanhã, ela já havia vencido ao transformar um sonho em realidade concreta. Na manhã seguinte, Carolina acordou antes mesmo do despertador tocar. Rafael já havia saído, deixando um bilhete carinhoso e uma rosa, vermelha sobre o travesseiro. Para a estilista mais brilhante que este país já viu. Estarei lá na primeira fila, assistindo sua história mudar para sempre. Com amor, R. O dia passou em um borrão de atividades. A chegada ao local do desfile, os últimos ajustes nas peças, a preparação das modelos, entrevistas relâmpago para blogs e revistas especializadas. Carolina movimentava-se entre camarins e bastidores, com uma mistura de nervosismo e excitação, supervisionando cada detalhe. Jéssica estava ao seu lado o tempo todo, coordenando a equipe de maquiagem e cabelo, garantindo que a visão estética de Carolina fosse respeitada em cada modelo. Luísa também havia chegado cedo, ajudando com os acessórios e oferecendo apoio moral à amiga. "Olha quem chegou", sussurrou Luísa em determinado momento, indicando discretamente a entrada do backstage. Carolina virou-se e viu Ricardo Mendes, o influente empresário do ramo têxtil que havia demonstrado interesse em seu trabalho durante o baile de Rafael. Ao seu lado estava sua esposa, a curadora de moda, ambos conversando animadamente com um dos organizadores do evento. "Ele veio", murmurou Carolina, surpresa e lisonjeada. "E trouxe a esposa." "Isso é ótimo, não é?", perguntou Luísa, observando a reação da amiga. "É incrível", confirmou Carolina. A opinião dela sobre tendências é uma das mais respeitadas no setor. Ricardo notou Carolina e acenou, aproximando-se com um sorriso genuíno. "Carolina Santos, finalmente vamos ver o que você preparou para o mundo." Eles conversaram brevemente, Ricardo expressando sua empolgação para ver a coleção completa, após os vislumbres que havia recebido durante suas conversas anteriores. Sua esposa, Elisa, perguntou sobre os materiais utilizados, demonstrando particular interesse na abordagem sustentável que Carolina havia mencionado em entrevistas. Quando o casal se retirou para tomar seus lugares na plateia, Jéssica aproximou-se, os olhos arregalados. "Você acabou de falar casualmente com Ricardo e Elisa Mendes, como se fossem velhos amigos. Percebe o quanto sua vida mudou?" Carolina sorriu, a realização atingindo-a com força total. Sim, sua vida havia mudado dramaticamente. E estava prestes a mudar ainda mais. Faltando